Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez para trazer um Cloud Game News. E vamos falar hoje sobre os jogos grátis da Epic Games, novos jogos do Prime Gaming gratuitos, né, para assinantes do Prime, Boosteroid chegando aos Chromebooks, novos jogos no GeForce Now e aquele plano também do GeForce Now americano, né, aquele plano com RTX 4080, está disponível em mais regiões, né, mas infelizmente não no Brasil. E por último também vamos falar sobre Fortnite, né, que tem uma versão aí que ainda roda ou rodava no iPhone, no iOS e no Android. Ela tá sendo meio que descontinuada, né, ou mais restrita, e eu vou explicar isso para vocês. Então, se você puder deixar o like, né, se inscrever no canal para dar aquela fortalecida, continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Vamos lá, já estamos aqui na tela dos jogos grátis da Epic Games. Então, os jogos que a gente já tinha anunciado na semana passada, né, é o Adios e Hell is Others. Esses dois jogos estão disponíveis essa semana, né, nos próximos 5 ou 6 dias para você resgatar de graça na Epic Games. E infelizmente, né, eu fiz algumas pesquisas aqui, eles não estão disponíveis nesse momento em nenhum cloud game, nenhum serviço de cloud game. E os próximos jogos, então semana que vem, que vão entrar é o City of Gangsters e o Dishonored Death of the Outsider. Esses dois jogos aqui também não estão disponíveis em nenhum serviço de cloud gaming pela Epic Games, né? Por exemplo, o City of Gangster está disponível no GeForce Now pela Steam, mas não pela Epic. Então esses aqui são os jogos, se você puder resgatar aí. Caso você queira apoiar Johnny na loja da Epic Games, o meu código de criador é só Johnny, J-O-N-Y. E agora falando sobre Prime Gaming, novos jogos foram anunciados para fevereiro no Prime Gaming, e os jogos são The Elder Scrolls 3, Onsen Master, Hero Knights Never Yield, Divinic Knockout, One Hand Clapping, Bats Bloodsucker, Space Crew, Tunch e Space Warlord Organ Trading Simulator. Esses são os jogos do Prime Gaming, né, disponíveis aí no mês de fevereiro. E não tem ainda como saber aí quais jogos vão estar compatíveis com o cloud, né? Pode ser que eles entrem por algum serviço, como Epic Games, já aconteceu, né? E aí, caso eles entrem pela Epic, dependendo do jogo, pode ser que seja possível jogar com algum serviço de cloud. E também tem novos conteúdos aí no Prime Gaming disponíveis para jogos como Apex Legends, Rainbow Six, Smite. E aí você resgata, né? Você já deve saber, aqui no site gaming.amazon. E aí aqui tem todos os jogos novos, né, benefícios do FIFA 23 e vários outros jogos, você vai resgatando tudo aqui. Agora falando sobre Boosteroid, né, o Boosteroid trouxe aqui uma novidade, um aplicativo dedicado ao Chromebook, né, então se você tiver um Chromebook, ele vai estar disponível agora com o aplicativo nativo do Boosteroid também. E para quem não conhece o Boosteroid, eu falo sempre sobre o Boosteroid, tem vários vídeos aqui no canal, inclusive o link para se cadastrar tá aí na descrição, nos comentários. Boosteroid tem vários jogos, centenas de jogos e jogos muito conhecidos, né? AAA, FIFA, Red Dead, GTA e muitos outros jogos famosos que você não encontra em nenhum serviço de cloud gaming. Então, sobre os Chromebooks, né? O Boosteroid trouxe aqui a seguinte informação para nós. Temos o prazer de anunciar que Boosteroid, serviço global de jogos em nuvem, agora é oficialmente suportado em Chromebooks. Agora os usuários podem jogar jogos de PC em Chromebooks por meio do aplicativo web progressivo Boosteroid, que está disponível na Play Store. Então é um aplicativo novo aí dedicado ao Chromebook. Então se você tem um, é só ir na Play Store e baixar esse aplicativo dedicado do Boosteroid. Aqui também uma informação sobre os serviços do Boosteroid. Então, né, na primavera de 2022, o Boosteroid foi lançado nos Estados Unidos, apesar do ataque militar russo total à Ucrânia, onde ficam os escritórios de P&D, né, os escritórios do Boosteroid, do serviço do Boosteroid. Desde o início da guerra, a equipe tem feito o possível para manter o Boosteroid funcionando globalmente. Hoje, Boosteroid possui 18 centros de dados na Europa e nos Estados Unidos, com seu hardware personalizado projetado em cooperação com Asus, Intel e outros parceiros de tecnologia. Então, às vezes, né, o pessoal até fica reclamando da demora de chegar a servidores mais próximos aqui do Brasil, ou servidores no Brasil, ou mesmo jogos, né, como a gente teve aí problemas com FIFA, mas a gente também tem que entender, né, que está acontecendo toda essa guerra lá na Ucrânia, onde fica os escritórios do Boosteroid. Aqui também eles destacam que o lançamento em Chromebooks é um marco muito importante para o Boosteroid em seu caminho para levar os videogames a todos os usuários
independentemente do poder de processamento ou da plataforma do dispositivo. Até porque a gente sabe que os Chromebooks eles são feitos para ter um mínimo de hardware, né, e funcionar tudo na nuvem, que é o caso do Boosteroid, do serviço de jogos em nuvem, né, que ele roda todos os jogos nos hardwares mais potentes lá no servidor da nuvem, e localmente você precisa somente ter aí acesso à internet. Outro destaque aqui também, adoramos a nova abordagem do Google à computação pessoal e acreditamos que o Boosteroid é uma nova abordagem aos videogames, diz Ivan Shvaichenko, CEO da Boosteroid. Os jogos em nuvem mudam a maneira como jogamos, assim como o streaming já mudou a maneira como ouvir música e ver vídeo. Cara, muito interessante aí a chegada então do aplicativo oficial no Chromebook. Antes também era possível jogar pelo Chrome, né, pelo navegador Chrome, mas agora com um aplicativo dedicado nos notebooks aí, nos Chromebooks, né? E por último também, né, se você tem um Chromebook, aqui embaixo também tem um link, eu vou deixar aí na descrição dos comentários, de uma avaliação gratuita limitada e exclusiva de 1 mês. Então você pode fazer, caso você tenha um Chromebook ou tenha comprado recentemente, essa avaliação aí de 1 mês grátis do Boosteroid, tá? Agora falando de novos jogos do GeForce Now, então foram anunciados nessa quinta-feira, né, os novos jogos que chegam ao GeForce Now. Então no dia 26 de janeiro, ontem, foram anunciados Tom Clancy's Ghost Recon, tá disponível agora, um jogo novo, lançamento, né, tá disponível no GeForce Now. Odd Ballers também é um novo jogo que não tinha sido anunciado ainda, lançamento do Ubisoft Connect, e outros jogos que já tinham sido anunciados chegaram então essa semana. Watch Dogs Legion pela Steam, Cygnus Enterprises pela Steam e Rain World pela Steam. The Eternal Cylinders também pela Steam, chegando no GeForce Now. Então são esses jogos dessa semana. E aqui para esse mês ainda tinha sido prometido alguns jogos que não chegaram, né, incluindo Immortal Phoenix Rising. E essa é a última quinta-feira, então provavelmente vai ficar pro mês que vem esses jogos anunciados aqui para esse mês, tá? Além disso, o GeForce Now também atualizou aí os servidores do Ultimate, né? Do plano Ultimate, que tem a RTX 4080. E aí, agora será atendido também Londres, né? Vai ter um servidor lá dedicado ao plano RTX 4080, assim como os outros servidores que eu já tinha anunciado aqui anteriormente, que é o servidor de Frankfurt, na Alemanha, Dallas, Los Angeles e San José. Então esses servidores aí estão atendendo esse plano 4080, que é o plano dedicado aí para a placa RTX, com DLSS 3.0 e muitas outras funcionalidades, incluindo 4K para quem assina esse plano Ultimate aí do GeForce Now, do plano dos Estados Unidos, né? No Brasil não tem ainda disponível. E uma última informação aqui, né? Caso alguém ainda jogue, né, no Fortnite no Android e no iOS com aqueles aplicativos oficiais mesmo do Fortnite, né? Mas na versão 13.40 tem algumas novas restrições agora que serão aplicadas para quem ainda joga nesses aplicativos. Lembrando que esses aplicativos não recebem mais atualização, né, da Epic Games, até porque a Apple e o Google bloquearam os serviços, né? Bloquearam o Fortnite nos seus celulares, no seu sistema operacional. Então no Twitter aqui, Fortnite Status trouxe a seguinte informação: a partir do dia 30 de janeiro, os jogadores de Fortnite que usam o aplicativo 13.40 de agosto de 2020, anteriormente disponível no iOS, Mac e Google Play, não podem mais gastar V-Bucks e devem ter mais de 18 anos para jogar. Então, se você ainda usa esse aplicativo, você não vai mais poder aí usar os seus V-Bucks, né? Se você tem V-Bucks na conta, você vai ter que usar aí Cloud Game, xCloud, Boosteroid, GeForce Now para poder gastar os seus V-Bucks. E além disso, né, com essas versões do aplicativo, você vai ser obrigado a ter mais de 18 anos para poder jogar. E no segundo tweet aqui eles trazem a informação do o que eles querem fazer, né, o porquê que eles estão restringindo tanto esses aplicativos. Então queremos que todas as versões de nossos jogos usem o conjunto atual do serviço online da Epic, incluindo o controle dos pais, padrões de compra e recursos de verificação dos pais. Não podemos atualizar o aplicativo nessas plataformas devido às restrições da Apple e do Google no Fortnite. Então eles não conseguem atualizar esses aplicativos para trazer a nova versão, e aí nessas novas versões eles têm controle dos pais e outros padrões de compras que foram implantados recentemente pela Epic Games, e por isso eles não conseguem fazer essa atualização, e por esse motivo então esses bloqueios
somente com mais de 18 anos e não pode gastar os V-Bucks se você tiver esse aplicativo. Eu acho que, né, pouca gente estava usando também isso, até porque não tem atualização, né? Eu não sei nem como que tá executando essa versão, porque não tem realmente nenhuma atualização desde 2020 da Epic Games. Então esse foi o Cloud Game News de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, tamo junto, valeu e até a próxima.